Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Estamos falando sobre Você é Aquilo que Ama. Uma série de programas aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, onde eu tenho a oportunidade de conversar com alguns irmãos, colegas de ministério, seja da Primeira Igreja ou não. E hoje eu continuo conversando aqui com o nosso evangelista, que trabalha na Igreja do Jardim do Trevo, aqui em Governador Valadares, que é o Charleston. E nós conversamos um pouco aqui no último programa sobre discipulado, e uma das últimas coisas que nós falamos foi essa mudança de identidade, falando que Jesus é o verdadeiro humano, né? E por isso ele muda a nossa humanidade, ele muda quem nós somos. Bom, Charles, a gente tem uma jornada agora pela frente para a gente falar sobre essa identidade ligando-a ao discipulado. E eu queria, só para a gente poder começar a nossa conversa, eu vou ler o texto de Efésios 4, onde o apóstolo Paulo usa aqui uma expressão muito conhecida por todos nós, né? A partir do versículo 22 de Efésios 4, ele fala assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem. Essa é uma expressão bem comum no nosso meio. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Para quem não conhece, está assistindo a gente e está pensando assim: que velho homem é esse? Que novo homem é esse? De maneira assim bem prática, qual a diferença entre os dois? Bom, o velho homem, João, diz respeito às nossas antigas práticas antes do conhecimento de Deus. Ou seja, quando a nossa mente ela ainda estava em uma completa escuridão. Paulo vai usar essa metáfora. Parece que o entendimento dos incrédulos, até então, ele permanece obscurecido, né? Mas, de repente, a luz do Evangelho, ela brilha, as coisas se tornam claras e nós passamos a viver numa nova perspectiva de vida, uma nova cosmovisão, uma visão diferente do mundo, das coisas, a respeito daqueles que estão à nossa volta. Tudo isso é transformado no nosso novo coração, né? Seria o novo nascimento, o ser que nasce agora dentro de uma nova perspectiva, voltado para Deus, com o seu coração novamente restaurado pelo Senhor. Praticamente como se fosse uma nova pessoa. Exato, um novo ser, né? Na perspectiva de Agostinho, ele inclusive cita, né, isso, ele mostra a sua vida lá em Confissões, em que ele vivia uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor, uma vida inclusive devassa. Sim, sim. E tem até uma história muito interessante que diz que, em certa feita, uma das moças que Agostinho costumava se relacionar, ela encontrou ele na rua. E ao encontrar Agostinho, ela olhou para ele e falou: Ei, Agostinho! Ei, Agostinho! E ele não deu muita ideia para ela assim, né? E ela falou: opa, sou eu, Agostinho, será que você não está me conhecendo? E aí ele vira para ela e fala assim: não, eu te conheço e eu sei bem que você é, mas eu não sou mais o mesmo Agostinho. Olha só, ele agora é um novo homem, um novo ser, transformado para a honra e glória do Senhor. Então, uma nova pessoa. Então, é interessante, né? A gente ligar isso ao discipulado. A gente falou muito de discipulado aqui, contamos muitas histórias, né? Como é que o discipulado tem um impacto na nossa vida. E a intimidade com Deus, tudo isso tem um objetivo final, né? Não dá pra gente ficar como a gente era antes. É preciso haver uma mudança. Deus tem esse propósito com a gente, né? Mudar a nossa vida e, por que não, mudar a nossa própria identidade, né? Exato. Isso começa dentro de nós, igual a gente falou no programa passado. Começa por dentro, quando os nossos corações são transformados. E os nossos hábitos, a nossa maneira de ser, tudo isso é reorientado. E nós nos revestimos agora do novo ser, que procura ser sempre a imagem e semelhança de Cristo. Então as velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo nas nossas vidas. Sim, antes da gente começar aqui, a gente estava rindo um pouquinho, lembrando de algumas frases que cristãos gostavam de usar. Eu me lembro lá nos anos 90.
falava-se muito isso, né? O pessoal gostava de pregar, falava do crente Raimundo, um Sim. pé na igreja, outro no mundo. O crente agente secreto, né? Que só age ali. Ninguém pode saber que ele é crente. Ele é crente, mas ele se esconde ali e dá essas esquivadas. E eu lembro de uma que eu ouvia muito dizer que era o tal do crente Gabriela, né? Aquele que nasce assim, vive assim, morre assim. Vai morrer assim. E as pessoas têm uma ideia, o pastor Jack Stone até, na mensagem que ele fala disso aqui, ele lembra daquelas questões do temperamento. Ah, não, eu sou sanguíneo. Ah, eu sou isso. Exato. E eu sou assim mesmo, e você vai ter que lidar com esse meu temperamento. Mas existe uma ideia aqui de Paulo, de que ele fala muito de alguns hábitos, né? Sobre... e dá algumas ideias aqui de mudança, né? Por exemplo, o que roubava não vai roubar mais, Exato. um monte de coisa. Mas não é só uma questão externa, né? Existe uma transformação interna também, aonde a pessoa que antes era muito irritada com tudo, ela vai aprender a ser mais paciente. Essa mudança, ela é real. E por que que ela é tão necessária assim? Por que que a pessoa não pode dizer assim, ah, mas eu sou assim mesmo, qual que é o problema? Começando com o contrário disso, né, João? Existe a possibilidade de uma pessoa, às vezes, ser um crente que, às vezes, está na igreja, ele ouve a palavra todos os domingos, mas ainda assim os seus hábitos de vida, as suas liturgias cotidianas e diárias não foram transformadas. Então ele tem uma informação do evangelho e carrega consigo, mas ele não aplicou elas. Ou seja, há uma necessidade de que nós que dizemos que amamos a Deus também possamos transformar tudo aquilo que nos envolve. Ou seja, aquele que se revestiu de Deus, ele vai transformar os ambientes à sua volta, os seus hábitos, a sua maneira de falar, as suas preferências vão ser transformadas. Então, se nós somos aquilo que amamos, então, de fato, nós temos que fazer jus a isso. Então, acho que a coisa mais triste é quando nós dizemos que amamos a Deus, mas nós olhamos ao nosso redor, a nossa vida, as nossas atitudes, e nós vemos que elas não condizem com o Deus que nós amamos e o Evangelho que nós dizemos que carregamos. Então, isso é muito triste. Então, essa é uma possibilidade. Mas a nova vida em Cristo, ela traz para nós uma novidade de vida em todos os aspectos. Até uma novidade na própria identidade, né? Nos temperamentos. Eu li num livro uma vez, era um ateu em jornada até a fé. Porque a esposa converte, ele fica muito irritado, aí ele quer provar a todo custo que ela está louca. E ele começa, o nome dele é Lee Strobel, ele escreveu um livro que até virou um filme, chama Em Defesa de Cristo. E aí ele vai contando a sua jornada, indo em muitos teólogos para tentar descobrir e provar para a esposa que ela está louca, né? E aí diz ele que uma coisa impactou ele, que ele esteve com um empresário e ele era muito racista, preconceituoso, todas as coisas ruins que você poderia imaginar. E ele voltou depois de um tempo e encontrou esse mesmo moço de uma outra maneira. Era uma pessoa mais amigável, mais humilde, mais assim, generosa. E aí ele ficou curioso com aquilo e o empresário disse para ele assim, não, eu conheci o evangelho. Olha. E ele falou assim, como é que pode, né, uma mensagem como essa transformar uma pessoa que você tem tudo de ruim nela para agora ter as coisas que Deus ama, né, como humildade, generosidade, graça. De certa maneira, a gente está dizendo que o amor a Deus acima de todas as coisas, de certa forma, acaba nos transformando de maneira completa, né? Quando nós nos revestimos de Cristo, João, nós encontramos nele um exemplo de amor verdadeiro, amor transformador. E aquele que tem esse encontro com Cristo, ele é transformado. Os seus hábitos de vida passam a ser espelhados na pessoa de Cristo. Manso como ele foi, amável como ele foi, dócil. E às vezes isso vai contrariar o quê? O velho homem, a nossa natureza pecaminosa. Alguns são mais estourados, outros são mais
calmos por natureza. Mas tudo isso deve ser recalibrado, deve ser reconfigurado quando nós encontramos Cristo. Porque também não adianta o cara se falar assim, um é estourado demais, o outro é calmo demais. O que a gente precisa é de um equilíbrio. Uhum. Então o Evangelho, ele traz para nós um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Eu penso que quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo, ele vai pegar, ele não vai nos transformar em um outro ser, mas ele vai pegar o que há em nós e vai novamente devolver a normalidade, ele vai colocar paz ao caos que às vezes está dentro de nós. Ele vai restabelecer a ordem a este caos que às vezes nos habita. Você estava falando aí do velho homem, parece que há algumas situações na vida que faz o velho homem nascer de novo, né? Eu conheci uma pessoa que falava assim, brincava comigo, olha, o trânsito parece que faz o meu velho homem voltar, porque fica muito irritado e tal. E um dia eu estava com ele e ele falava assim, João, quando eu estou no trânsito eu tenho que lembrar que Jesus era manso e humilde de coração, para eu poder ter paciência com tudo isso. O fato da pessoa ser transformada não significa que ela vai parar de lutar, né, contra temperamentos dela, né? Ela vai ter que... É uma luta constante. Exato. Essa mudança. O próprio Paulo, ele fala que ele vivia essa luta constante. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal habita sempre em mim. Então, às vezes, o que a gente tem que entender é que Cristo é o nosso modelo, mas que nós ainda estamos sendo aperfeiçoados pela sua graça. Nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Você falou do trânsito aí, eu lembrei daquela velha figura do Pateta. Ah, ótimo. Né? O Pateta, naquele desenho clássico, né? Que ele era um cidadão normal, né? Um camarada bacana, mas quando ele entrava no carro, ele se transformava num ser, sabe? Quase um monstro. Um monstro, né? Então, às vezes, esse velho homem, ele insiste em bater a porta do coração. E às vezes nós nos sentimos tão fracos que, de fato, sentimos o desejo, às vezes, de ceder a certas tentações. Mas o que nós devemos lembrar é que Cristo é aquele em que nós devemos nos espelhar, ou seja, nos seus momentos de fraqueza, quando você estiver pensando em desistir ou parar ou ceder à tentação, olhe para Cristo. Sim. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o humano perfeito. E ele é o ser humano como nós também deveríamos ser. Ou seja, Cristo, a imagem de Cristo nos mostra como de fato a humanidade deveria ser. Ele é o humano perfeito. Sim. Então, olhar para Cristo muitas vezes nos faz renovar as nossas forças para prosseguir na nossa caminhada. Será que esses desafios a gente poderia lembrar daquele texto de Deus falando com Caim? Para Caim que ele fala, né? O pecado está aí. Jaz à porta. E cumpre a você dominá-lo. Será que uma coisa que a gente deveria pedir muito a Deus é o tão famoso domínio próprio para poder controlar esses nossos temperamentos que precisam ser mudados? A gente tem consciência disso. A gente precisa ser mudado, né? O domínio próprio é essa necessidade, talvez, que a gente tenha? No Você é Aquilo que Ama, é interessante que o James K. Smith, ele vai falar sobre essa questão. É como Deus dizendo a Caim, né? Te convém dominar aquilo que está dentro de você. E ele fala sobre a restauração das boas práticas, das boas liturgias, porque é uma pessoa que está cheia de ódio no coração, né, de rancor, de ciúme, ele passa a praticar coisas que vão impulsionar a ele nesse caminho. Que era o caso de Caim, né? Que era o caso de Caim. Então, talvez a solução para isso, o contrário, seria, poxa, eu estou aqui com raiva, mas eu vou me espelhar em Jesus. E eu vou olhar para ele, porque eu estou passando por esse momento de raiva, mas ele pode me fortalecer para que eu mude a minha direção. Então, o ser humano, ele ele usa um termo muito interessante que é um animal litúrgico. Assim como nós somos um animal tem um animal irracional e o animal racional, ele fala um animal litúrgico. Ou seja, as boas práticas, restaurar aquilo que são, muitas vezes nas nossas vidas,
aquelas atividades que às vezes a gente ignora, a oração, a leitura da palavra, as disciplinas espirituais, elas têm um alto poder de nos ajudar a superar as nossas fraquezas. E eu vejo muito, você estava falando do equilíbrio, né? Muitas pessoas, hoje a gente encontra isso na internet, assim, o tempo inteiro, né? Pessoas atrás desse equilíbrio, né? Nessa coisa de eu preciso balancear o meu corpo, a minha mente, e acabam abraçando qualquer coisa, né? Que seja, que tenha espiritualidade, sendo que a resposta final está muito clara, né? Você precisa se espelhar no modelo máximo de humanidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Você tem que ser como Ele. E não tem como ser como Ele sem ser mudado por Ele, né? Tipo, e o discipulado tem um papel importante nisso. E tem esse papel importante na nossa própria identidade. Tem uma coisa, por exemplo, que eu estava lembrando hoje em casa, uma conversa que eu tive com a minha filha. E uma coisa que eu sempre precisei lutar foi contra a minha timidez. Olha, Tem gente que é muito corajoso demais, né? Tem gente que é tímido demais. E eu sei que a timidez é um problema, né? Timidez é um problema gravíssimo. E eu lembro quando eu fui pro seminário, eu pensei assim, rapaz, como é que eu vou conseguir ser pastor sendo tímido do jeito que eu sou? E a primeira vez que eu falei dentro de sala, eu tremia demais, muito nervoso. E aí esses dias a minha filha tava falando pra mim assim, ô papai, eu tenho vergonha de cantar na frente de todo mundo. Eu falei assim, eu também tenho. Aí ela falou assim, mas você não tem vergonha de pregar. Aí eu falei, ô minha filha, você me vê lá na frente, mas você não sabe a luta que eu tenho contra tudo aquilo que me impede de fazer o que eu devo fazer. Tem alguma coisa que você precisou lutar ao longo dessa sua caminhada cristã? Não só de temperamento, né, mas também, sei lá, como uma timidez, por exemplo. Tem alguma coisa que você precisou lutar contra e talvez precise lutar até hoje? não, é uma luta constante, né, João? Na verdade, todos nós temos as nossas debilidades e fraquezas. Eu mesmo, eu venho de um contexto, né, de uma família que foi fragmentada. Meu pai se separou da minha mãe. Então, foram muitas lutas que eu tive que superar, né? O medo da vida, do que será o amanhã, tudo isso fez parte de uma forma muito intrínseca na minha vida. Então, às vezes eu tinha medo de tudo, sabe, medo de coisas assim que são normais às pessoas comuns. Aquilo era assim algo que me deixava estarrecido. Então, em Cristo nós encontramos a capacitação que nós precisamos para superar esses limites, mesmo que seja uma timidez, um temperamento talvez agressivo, ou uma pessoa que está talvez nos ouvindo hoje e que está vivendo esse momento da sua vida, né? Ou, poxa, eu estou cheio de coisas que me cercam e que eu não consigo superá-las. Então, em Cristo, nós somos capacitados a vencê-las. Talvez alguém possa dizer assim, eu já tentei várias vezes. Eu já lutei contra o meu temperamento, eu já lutei contra o meu medo, contra a minha agressividade, contra a minha timidez e não consegui vencer. Mas a ideia não é que você as vençam por si, é que nós conseguimos vencê-las em Deus. Sim. Ele nos capacita a isso. Então é uma luta constante. Eu mesmo, nessas minhas crises, nesses medos que eu tive, muitas vezes eu pensei em desistir, parar. E é só quando eu olho para Cristo que eu consigo encontrar força para ir adiante. Eu estava conversando aqui com o pastor Felipe e a gente estava falando justamente sobre imperfeições e o quão é importante as pessoas saberem também das nossas próprias lutas, né? De que nós temos também muitas dificuldades, né? Dentro de casa, no ministério. E você até falou de pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos aqui alguns minutinhos, pelo menos 1 minuto e meio, para a gente poder encerrar. Para quem está nos ouvindo agora, já que é a sua primeira vez aqui, já é sua segunda vez aqui com a gente, uma palavra para essa pessoa que talvez está acomodada no pecado, que pensando assim, não, eu sou assim mesmo, eu vou me contentar do jeito que eu sou. Uma mensagem desafiadora para essa pessoa, para dizer para ela assim, não se contente, né, com o que você é, olhe para o Senhor Jesus.
Eu acho que a mensagem ideal, ela começa mostrando a nossa incapacidade de fazer escolhas corretas sem Deus. Todas as vezes que nós tentamos fazer escolhas e escolher aquilo que nós achamos que vamos nos fazer felizes, né, por nós mesmos, nós nos decepcionamos. E o que é pior, João, nós corremos o risco muitas vezes de destruir aquilo que nós amamos por causa das nossas expectativas erradas. Então, o que eu diria para essas pessoas talvez se resume na frase do próprio Agostinho, quando ele diz assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração só achará repouso, descanso em ti. Então, quando ele diz essa frase, ou mais ou menos essa frase, ele quer dizer isso, que nós podemos até procurar a felicidade em outras coisas, nós podemos colocar o nosso amor em outras coisas que nós achamos que vão nos fazer felizes, mas a verdadeira felicidade, ela está em Cristo. Cristo é a verdadeira felicidade. Então, o meu conselho é: tire os seus olhos das plataformas humanas, coloque o seu amor direcionado a Cristo. Ame a Cristo de todo o coração. As demais coisas passarão, mas Cristo, ele permanece para sempre. Então, põe o seu amor no lugar certo, o amor em Jesus. E aí esse desespero todo só termina quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, né? Exato. Ou quando somos achados por Ele, né? De fato. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe lá você no seu trabalho. E nós vamos ter mais oportunidade para conversar sobre outros assuntos mais para frente. E é sempre bom receber alguém aqui para a gente poder trocar uma ideia assim tão boa. Então que Deus te abençoe e volte mais, se Deus quiser. Obrigado, João. Prazer estar aqui com você. E você que ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. Nós temos mais coisas para conversar. E eu espero encontrar você no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e um grande abraço.